TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é terça-feira, 28 de novembro. E você vai ver a seguir. Homem em situação de rua é encontrado morto na Rua do Imperador, em Petrópolis. A LERJ realiza audiência pública para discutir a atuação da Enel e da Light. Comissões da Câmara dos Vereadores realizam fiscalização em ônibus no centro de Petrópolis. Transporte público de Petrópolis tem mais um dia de caos, após 2 ônibus sofrerem colisões e um ônibus pegar fogo. Convênio entre a Prefeitura de Petrópolis e o Hospital Santa Teresa é prorrogado até março de 2024. Agora, no Correio Petropolitano na TV. Na manhã desta terça-feira, um homem que vivia em situação de rua foi encontrado morto na Rua do Imperador, no centro de Petrópolis. O caso está sendo investigado pela 105ª Delegacia de Polícia. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi assassinada após se envolver em uma briga. Quem passou pela Rua do Imperador, no centro de Petrópolis, na manhã desta terça-feira, se deparou com agentes da Polícia Militar dando início às investigações em torno da morte de um homem que vivia em situação de rua. De acordo com o 26º Batalhão, a vítima já estava morta quando os policiais chegaram ao local e apresentava ferimentos feitos com arma branca. O caso foi registrado na 105ª Delegacia de Polícia. Segundo os agentes, toda a ocorrência foi registrada por meio de câmeras de segurança próximas ao local, que já conseguiram identificar o autor do crime. A polícia informou ainda que a arma utilizada pelo criminoso foi uma faca e que toda a confusão aconteceu após uma briga com outro morador de rua. A identidade da vítima não foi revelada e o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil para a identificação e prisão do acusado. Em uma audiência realizada nesta terça-feira na 4ª Vara Civil de Petrópolis, o Hospital Santa Teresa informou que está em tratativas com a Prefeitura de Petrópolis para manter os serviços de cardiologia até o fim do ano. Quem tem as informações é o repórter Richard Stutzenburg. Após a audiência pública realizada nesta terça-feira na 4ª Vara Civil de Petrópolis, o Hospital Santa Teresa informou que vai manter o convênio com a Prefeitura de Petrópolis. O prazo, que se encerraria então no dia 31 de outubro, se estendeu por mais 120 dias, ou seja, até março do ano que vem. A gente lembra que em setembro desse ano também foi realizada uma audiência na 4ª Vara Civil para discutir a dívida da Prefeitura de Petrópolis com o Hospital Santa Teresa, uma dívida de R$1.600.000. Além disso, durante essa audiência que foi realizada em setembro, a unidade até informou que já tinha um déficit financeiro de R$2,5 milhões por conta do convênio. A matéria completa explicando todos esses lados e também essas questões relacionadas aos atendimentos e aos convênios você acompanha amanhã nos nossos telejornais. Richard Stutzenburg, de volta ao estúdio. Obrigada, Richard, pelas informações. E também nesta terça-feira, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro realizou uma audiência pública para tratar sobre a atuação da Enel e da Light em municípios do estado. O objetivo foi discutir os casos de falta de abastecimento em vários pontos do Rio de Janeiro. Na manhã desta terça-feira, os deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro receberam representantes das concessionárias de energia elétrica Enel e Light, que prestam serviço no estado. As companhias foram convocadas para uma audiência da CPI da Casa, que investiga os serviços prestados e a atuação das agências reguladoras. Além da apresentação de relatórios solicitados pelos deputados, as empresas forneceram informações sobre a falta de energia que atingiu dezenas de cidades. Os deputados, vereadores e prefeitos presentes criticaram a pouca assistência oferecida aos clientes e os constantes casos de quedas de energia, falta de poda preventiva e imediatos cortes de luz.
Um dos maiores problemas causados pela falta de energia, dentre os citados durante a audiência, é a falta de água. Isto porque muitas regiões dependem da energia elétrica para acionar as bombas que fornecem a água. E em situações de calor extremo, a questão se torna ainda mais preocupante. Das 92 cidades do estado, a Enel presta serviço em 66 delas. Durante a audiência, mais uma vez, a Enel pediu desculpas à população pelas intercorrências que aconteceram nas últimas semanas, que deixaram famílias inteiras sem energia por mais de 72 horas a partir do dia 18 de novembro. De acordo com a concessionária, na região serrana, 181 mil clientes tiveram o serviço interrompido. Em toda a concessão, 46% dos clientes foram afetados, um total de mais de 1.200.000 pessoas. De acordo com a própria Enel, este episódio foi 4 vezes pior do que o enfrentado pela região serrana em fevereiro deste ano. Também gostaria de aproveitar essa oportunidade para pedir desculpas a toda a população e dizer que lamentamos os transtornos causados pela falta de energia devido às fortes chuvas e ventos que atingiram a nossa concessão há 10 dias. Durante a audiência, o superintendente de Relações Institucionais da Light pediu ajuda da Casa Legislativa para instituir políticas públicas para endereçar os problemas relacionados à energia elétrica no estado. Segundo Daniel Mendonça, ao trocar a concessionária daqui a alguns anos, o novo operador terá os mesmos problemas, como falhas na poda preventiva e furtos de energia nas localidades. A gente precisa, de fato, do apoio das casas legislativas, dos senhores, no sentido de instituir políticas públicas que possam endereçar esse problema. A agência responsável pela regulação das concessionárias é a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Os deputados apontaram falhas na fiscalização dos serviços. De acordo com o secretário estadual de Energia e Economia do Mar, Hugo Leal, também presente na audiência, a maior crítica seria o desnível entre a prestação de serviços e a regulação, já que a prestação é feita pelos estados e municípios, enquanto a regulação é federal. Segundo o secretário, não há escritórios da ANEEL próximos destes municípios, apenas em Brasília. Esse descasamento causa, depois de praticamente 30 anos, causa que nós estamos assistindo aqui. Porque a fiscalização da prestação desse serviço regulado tem que ser de caráter permanente. E quem sente as dores e o conhecimento dessa prestação de serviço são estados e municípios. As concessionárias devem se reunir mais uma vez com a CPI em um prazo de 10 dias, para trazerem mais informações sobre os questionamentos levantados pelos deputados durante a audiência, como, por exemplo, quais medidas de prevenção serão tomadas pelas concessionárias para o período de verão, além de dados sobre a composição das equipes, como contratações e demissões. Não estão preparados. Se estivessem, não tinham repetido o que repetiram agora, uma semana atrás, o que aconteceu em fevereiro. Vocês sabem disso, a gente bota no Google aqui, vocês estão batendo recorde de arrecadação, recorde de lucro e diminuindo as equipes. Se a Enel e a Light fosse um candidato político, eles iam ser reprovados na primeira eleição e nunca mais eles seriam eleitos. Se eles recebessem o tanto que recebem e tivessem um orçamento desse tamanho para os investimentos que eles fazem, eles seriam vaiados, já teriam sofrido impeachment há muito tempo dentro da política. A manhã de hoje foi mais um dia caótico no transporte público petropolitano. Ao menos 2 colisões envolvendo coletivos foram registradas e um ônibus que fazia a linha Corujão pegou fogo durante a madrugada. Por volta das 3 horas da manhã desta terça-feira, um ônibus da aviação Petroita pegou fogo na altura do número 1100 da rua Getúlio Vargas, no bairro Quitandinha, em Petrópolis. As causas do incêndio não foram divulgadas. O coletivo fazia a linha Corujão na localidade e, de acordo com as informações preliminares, estava ocupado apenas pelo motorista, que não ficou ferido. Já na parte da manhã, outro carro da empresa sofreu danos
após o motorista perder o controle da direção e colidir contra uma mureta na rua Washington Luiz, no centro da cidade. O acidente poderia ter sido ainda pior, diante do risco do coletivo que estava lotado cair dentro do rio. Mas, por sorte, o condutor do ônibus conseguiu frear a tempo e evitar uma possível tragédia. Ainda nesta terça-feira, o motorista da aviação Cascatinha, no bairro Fragoso, colidiu com o muro. O relato, segundo as testemunhas, é que o veículo teria perdido o freio. Problemas como esse, mecânicos nos coletivos em Petrópolis, têm acontecido de maneira corriqueira. E isso já está causando uma revolta na população. Péssimo, tá péssimo. Ônibus quebrado toda hora, não tem horário direito, tá muito ruim. Tá precário. Porque o ônibus está quebrando, todo mundo está revoltado. É muita, lá onde eu moro, lá no 428, todo dia tá esse problema. Nós não temos ônibus, gente perdendo trabalho, tem que sair a pé. E nós moramos no morro, cara. Então, para descer é uma dificuldade. Não tinha ônibus, o ônibus estava quebrado lá em cima. Tô subindo, descendo 2 horas, 1h30 estava quebrado lá em cima. Só vai ter ônibus para repor se tiver 5 horas da tarde. Isso é um absurdo do que essa empresa da Cascatinha está fazendo com as populações. Todos os dias a mesma coisa, não tem ônibus. Não tem Félix. O Félix ontem quebrou, saiu a roda no meio da rua. A vereadora Júlia Casamasso, que faz parte da Comissão Especial para a Avaliação das Concessões e Parcerias Públicos-Privadas Municipais, comentou sobre as condições dos ônibus que atendem os petropolitanos. Isso, como o povo tem falado aí pela rua, é a tragédia anunciada que é a empresa Petroita, né? Então a gente vem enfrentando uma série de acidentes, porque não é a primeira vez, né, que um ônibus coloca a vida das pessoas em risco, diversos acidentes acontecendo, e isso só mostra que a condição dos veículos, dos coletivos que estão circulando é péssima. A situação precária no transporte público de Petrópolis é preocupante e coloca em risco a vida dos usuários que dependem do serviço. No dia 9 de novembro, outro grave acidente chamou a atenção. Um coletivo que fazia a linha Roncorone, também da aviação Petroita, colidiu contra um muro de uma casa na localidade do Morém, após perder o freio. O ônibus estava lotado e transportava em sua maioria crianças e adolescentes. Vale destacar que o veículo já tinha sido alvo de uma fiscalização por parte da CPTrans, no qual foi considerado inapto para circular por apresentar problemas. Em relação ao ônibus que pegou fogo durante a madrugada, a Petroita informou que assim que soube do incêndio, imediatamente acionou o Corpo de Bombeiros, a polícia e os responsáveis pela empresa. A operadora destacou ainda que vai apurar o que pode ter provocado o fogo no coletivo e que está à disposição da polícia para cooperar com qualquer investigação sobre o incêndio. Já em relação ao acidente na rua Washington Luiz, a Petroita disse que, por alguma razão, o asfalto de um grande trecho do local está desnivelado e com alguns buracos, o que possivelmente fez com que o motorista perdesse o controle parcial do veículo. Entretanto, a experiência do profissional contou para conduzir bem a direção e reduzir o impacto. E ainda falando dos ônibus que atendem Petrópolis, em uma ação conjunta realizada na manhã de hoje, a Comissão Permanente do Transporte Público e Mobilidade Urbana e a Comissão Especial para Avaliação das Concessões e Parcerias Público-Privadas Municipais da Câmara de Vereadores realizaram uma fiscalização no terminal rodoviário do centro de Petrópolis. O objetivo foi verificar as condições dos coletivos que atendem a população e os resultados revelaram uma série de problemas preocupantes. Durante a operação, os vereadores Ingo Rames, Eduardo do Blog e Júlia Casamasso constataram que uma parcela significativa dos ônibus apresenta sérios problemas estruturais. Outro fator que chamou a atenção das comissões foi o estado precário de diversos pneus, tendo em vista que muitos estão carecas e representam um perigo para os usuários do transporte coletivo. O objetivo é a gente comprovar que muitos deles não têm condições de estar andando nas ruas hoje, né? A gente está aí vendo uma série de acidentes acontecendo, então a gente está constatando se o elevador está funcionando, se o veículo foi vistoriado pela CPTrans ou não, caso não tenha sido, porque ele está na rua ainda, enfim, são vários detalhes que a gente precisa levantar e dar mais subsídio para o que a gente já vem fazendo até hoje, que é as nossas ações judiciais e as nossas denúncias junto ao Ministério Público. Outra constatação alarmante foi a prática de dupla função por parte dos motoristas, que desempenham não apenas o papel de condutores, mas também o de cobradores.
É uma falta de respeito com a população, mas principalmente é a Prefeitura de Petrópolis e a CPTrans arriscando a vida de quem utiliza o transporte público. Isso ninguém tem o direito de fazer, colocar a vida da população em risco. Tem que quebrar o contrato e tirar essas empresas da cidade. Durante a fiscalização, um dos principais tópicos abordados foi a vistoria, já que muitos estão com a vistoria em atraso, e isso acaba comprometendo a segurança dos passageiros. A acessibilidade dos ônibus também foi questionada, já que há diferentes denúncias em relação à prestação do serviço para a população idosa ou que possui a mobilidade reduzida. A gente não consegue acompanhar, apurar a idade dos veículos, a gente não consegue ver o itinerário, a maioria não tem o itinerário e os horários, né, da circulação daquele ônibus. Isso também é muito ruim, porque a população não consegue ver exatamente por onde aquele ônibus vai passar. Alguns ainda têm o QR Code, né? O que também é um problema, porque se você não está com o celular na hora, com um celular que consegue ler aquele QR Code, você também não sabe qual é o horário, você também não sabe qual é o itinerário. Então são muitas questões que a gente precisa apurar para encaminhar para CPTrans e para a Prefeitura. Diante destas constatações, as comissões afirmaram que serão tomadas medidas imediatas para corrigir as irregularidades encontradas. Os relatórios já foram encaminhados para o processo aberto no Ministério Público. E você vai ver depois do intervalo. Transparência do poder público em Petrópolis despenca em um ano. Petrópolis registra média de 3 óbitos por mês por Covid-19 em 2023. Homem é preso transportando grande quantidade de êxtase na BR-040. Em menos de uma semana, 5 pessoas morrem em acidentes na BR-040 em Petrópolis. Citamob é apresentado como novo app de localização dos ônibus em Petrópolis. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar.
Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Dados do radar da Transparência Pública apontam que a transparência do poder público em Petrópolis despencou de um ano para o outro, indo de 79,90% em 2022 para apenas 48,11% este ano. A ferramenta é desenvolvida pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, pelo Tribunal de Contas da União e pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso e reúne dados das instituições de todo o país. A transparência da Prefeitura de Petrópolis despencou entre 2022 e 2023, de 82,9% para 64,61%, uma queda de quase 20 pontos percentuais. Com o resultado, o Poder Executivo perdeu o selo prata, retrocedendo para o nível intermediário. Dentre os pontos mais críticos estão informações de recursos humanos, obras, saúde, convênios e transferências, emendas parlamentares e renúncia de receitas. Estes últimos nem mesmo pontuam. Já a avaliação máxima foi feita para acessibilidade, despesas, informações prioritárias e institucionais. No ano passado, ao ganhar o selo prata, o governo de Rubens Bom Tempo comemorou e até homenageou servidores. Disse que iria trabalhar para obter os selos ouro e diamante, pois afirmou considerar a transparência um valor importante para a atual gestão. Ainda apontou a questão como prioridade do governo. Na Câmara Municipal, a queda também foi grande, de 76% para 31%. Apenas acessibilidade e informações prioritárias chegaram no nível de 100% no Legislativo. A queda foi do nível elevado em 2022 para básico em 2023. Informações institucionais tiveram avaliação de 66,67% e todas as demais pontuaram abaixo de 35%. Dentre um ano e outro, a Câmara teve uma mudança na gestão. A antiga mesa diretora, presidida por Ingo Rames, foi substituída pela atual, essa presidida pelo vereador Júnior Coruja. Em nota, a Câmara Municipal informou que dos apontamentos feitos na pesquisa, 60% já foram totalmente sanados, com a devida validação do TCE. Disse ainda que os demais estão em adequação. Procurada, a Prefeitura de Petrópolis também demonstrou mais uma falta de transparência muito comum na atual gestão. Não respondeu aos questionamentos da imprensa. São diversos pedidos de variados temas em que a assessoria de comunicação do município se recua ou é impedida de responder e trazer esclarecimentos aos cidadãos por meio dos veículos de comunicação. Em novembro deste ano, Petrópolis registrou 3 óbitos por Covid-19. Com a atualização, os dados da Secretaria de Saúde apontam que a média de mortes em decorrência da doença na cidade fica em torno de 3 por mês. Apesar do fim da pandemia, as mortes associadas à Covid-19 continuam sendo registradas. Dados do painel Covid de Petrópolis apontam que 3 pessoas morreram por conta da doença em novembro deste ano e outros 2 óbitos seguem em análise. No penúltimo mês de 2023, a cidade confirmou 559 casos e 157 permanecem ativos. O centro da cidade foi a região com maior número de casos confirmados no mês de novembro. Foi um total de 39 e foi seguido pelas regiões de Correias e de Itaipava. Quando relacionado aos casos ativos na cidade, a localidade do Cascatinha é a que tem o maior número de casos, com um total de 15 ativos. Dos 3 óbitos registrados em novembro deste ano, 2 vítimas são mulheres e a terceira um homem. Todas tinham mais de 50 anos. As mortes foram registradas nas localidades Alto da Serra, Centro e Itaipava. Apesar disso, quando comparado ao mês de outubro, o número de casos apresentou queda de 59,4%. Em relação ao mesmo período do ano passado,
a queda é ainda mais acentuada, de 85,4%. Com os óbitos registrados em novembro, a média de mortes por Covid-19 chega a 3 por mês neste ano. Apesar da cidade ainda registrar óbitos por conta da doença, os dados do vacinômetro caem gradativamente com o avanço das doses. Os números apontam que 90,4% da população tomou a primeira dose contra a Covid-19. Já a segunda dose foi aplicada em 87,8% dos petropolitanos. Em relação à terceira dose, 75,9% tomaram imunizante e apenas 28,6% dos petropolitanos tomaram a segunda dose de reforço. Desde o início da pandemia, em março de 2020, Petrópolis confirmou 99.649 casos e 1.787 óbitos em decorrência da Covid-19. Na noite desta segunda-feira, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal prenderam em flagrante um homem que transportava uma grande quantidade de comprimidos de êxtase no interior do veículo que dirigia, um automóvel modelo HB20 e que tinha como destino comunidades do Rio de Janeiro. A contagem preliminar de drogas apreendidas aponta que a quantidade de êxtase é superior a 60 mil comprimidos. A abordagem realizada por policiais rodoviários federais, em apoio aos policiais federais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, ocorreu na segunda-feira, após informações de inteligência sobre um possível carregamento de drogas na BR-040, na altura de Duque de Caxias. Os entorpecentes seriam distribuídos em comunidades do Rio de Janeiro. O preso, o veículo e a droga foram encaminhados à Superintendência da Polícia Federal, na Praça Mauá, para a lavratura do auto de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, cuja pena pode chegar a 15 anos de prisão. No mês de novembro, a BR-040 registrou inúmeros acidentes de trânsito. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, 5 pessoas morreram em menos de uma semana por conta destes acidentes. Até setembro de 2023, 480 pessoas se envolveram em acidentes na rodovia apenas no trecho de Petrópolis. O alto índice de acidentes na BR-040 tem preocupado condutores que utilizam a rodovia. Nesta terça-feira, um caminhão tombou no quilômetro 80 da descida da Serra de Petrópolis. Já no quilômetro 96, um carro de passeio capotou. Apesar das ocorrências, ninguém ficou ferido. No entanto, desde o último sábado, 5 pessoas morreram na rodovia por conta de acidentes. No último sábado, uma colisão entre 2 veículos no quilômetro 35, na altura da cidade de Três Rios, resultou na morte de 4 pessoas. Já na última segunda-feira, o motorista de uma carreta morreu carbonizado após o veículo tombar e pegar fogo no quilômetro 81. Dados da Polícia Rodoviária Federal apontam que até setembro de 2023, 480 pessoas se envolveram em acidentes na BR-040 no trecho da cidade de Petrópolis e 7 óbitos foram confirmados. Em todo o ano de 2022, os dados apontam que foram 575 pessoas que se envolveram em acidentes e 11 óbitos foram confirmados. O número de acidentes tem preocupado os motoristas e também a Polícia Rodoviária Federal, visto que os períodos de festa e também de férias se aproximam. Até setembro deste ano, 9.524 pessoas se envolveram em acidentes em rodovias federais que cortam o estado do Rio de Janeiro. Entre as principais causas estão colisão, engavetamento, tombamento e atropelamento. Em 2022, ocorreram no estado do Rio de Janeiro 17.199 acidentes de trânsito, com 21.612 vítimas. Destas, 19.718 ficaram feridas e 1.894 morreram, o que corresponde a uma média de 5 mortes no trânsito por dia. O Citamob foi apresentado como um novo aplicativo de localização dos ônibus em Petrópolis. O app tem o objetivo de auxiliar os passageiros com horários de previsão de chegada dos coletivos em tempo real. A localização do ônibus em tempo real e a previsão de chegada no ponto em que o passageiro está são algumas das principais características do Citamob, aplicativo que auxilia todos os clientes do transporte público em Petrópolis desde a última semana.
Utilizado há 3 anos pelos passageiros da Turp Transporte, o aplicativo foi ampliado para atender a Cidade Real, Petroíta, Cidade das Hortênsias e Cascatinha, proporcionando maior previsibilidade e liberdade durante as viagens. O sistema está disponível de forma gratuita nas versões Android e iOS. O Citamob está presente em mais de 330 cidades brasileiras, acompanhando cerca de 70 mil ônibus via GPS. E além de acompanhar a viagem, o passageiro pode enviar reclamações sobre a limpeza, conservação do ônibus e até sobre a conduta do motorista. O Citamob, além de apresentar previsões mais seguras de todos os horários das empresas, também auxilia os passageiros que passam a ter acesso às melhores rotas para o dia a dia, características do coletivo como acessibilidade e ar-condicionado, além dos serviços digitais e ferramentas que vão levar mais comodidade e convivência aos passageiros. Conversamos com alguns petropolitanos e a maioria deles não sabiam da essência do aplicativo, mas afirmam que a iniciativa é boa para ajudar na rotina do dia a dia. Às vezes a gente fica esperando aqui o ônibus um tempão e não tem nem fiscal aqui para responder a gente, onde está o ônibus. Então seria legal sim ter o aplicativo. O aplicativo ajudaria, né? Ajudaria. Acho que ajuda bastante. É bom para saber onde está o ônibus, né? É para saber, porque às vezes, né? Às vezes eles costumam fazer hora, sai fora do horário, entendeu? O ônibus quebra, a gente não fica sabendo de nada, fica aqui toda a vida no ponto esperando. É bom, porque às vezes o ônibus quebra, tá sempre quebrando o ônibus aí. Dá para ter uma luz? Dá para ter uma luz. Para acessar a nova plataforma, basta pesquisar Citamob no Google Play ou Apple Store e baixar o aplicativo pelo celular. Para ter acesso a todas as funções disponíveis, é importante que o cadastro seja preenchido por completo. Além disso, em toda a frota de ônibus em Petrópolis estão disponibilizados cartazes e adesivos com QR Code, que automaticamente vão direcionar o cliente ao aplicativo que é utilizado em todo o Brasil por mais de 25 milhões de pessoas, levando organização e praticidade aos usuários do transporte coletivo. O sistema está disponível de forma gratuita nas versões Android e iOS. E você vai ver depois do intervalo. Operação Rebote investiga políticos e servidores públicos envolvidos em fraude e corrupção em Campos. Passagem de carretas vai interditar a descida da Serra de Petrópolis na madrugada desta quarta-feira. Pré-matrícula da Rede Municipal de Petrópolis termina na quinta-feira. Vereadora Gilda Beatriz propõe que eventos em Petrópolis ofereçam gratuitamente água potável filtrada para o público. Inscrições para vagas remanescentes do FIES terminam nesta quinta-feira. O Correio Petropolitano na TV volta já. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz.
Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. A Polícia Federal realizou na manhã de hoje a Operação Rebote para cumprir 18 mandados de busca e apreensão em residências de agentes públicos, políticos e empresas de consultoria por suspeita de corrupção no Instituto de Previdência de Campos dos Goitacazes, o Previcampos. Na ação, que contou com cerca de 80 policiais, foram cumpridos mandados nas cidades de Campos dos Goitacazes e na capital do estado do Rio, em Santos, litoral de São Paulo, e na capital paulista. A investigação aponta prejuízos de aproximadamente 383 milhões de reais. As fraudes aconteciam por intermédio de uma empresa de consultoria que realizava o lobby entre os fundos de investimento com os diretores e responsáveis pela Previcampos, que desviaram dinheiro mediante fraude conhecida como compras de títulos podres. A Polícia Federal teve como objetivo angariar elementos de prova para a investigação, bem como localizar bens passíveis de sequestro para posterior ressarcimento aos cofres públicos. Termina na quinta-feira, dia 30 de novembro, o período para pré-matrícula para alunos e alunas que desejam ingressar na rede municipal de ensino. O cadastro é para pré-escola ao 9º ano do ensino fundamental e também para a educação de jovens e adultos. A inscrição da pré-matrícula na rede municipal pode ser feita no site da Prefeitura em petrópolis.rj.gov.br. O resultado será divulgado no site da Prefeitura no dia 15 de janeiro de 2024. A efetivação da matrícula deve ser feita na própria unidade escolar entre os dias 2 e 8 de fevereiro do ano que vem. Para a efetivação da matrícula, vai ser preciso levar os seguintes documentos originais e cópias: certidão de nascimento, documento de identidade, CPF do aluno, declaração escolar constando a situação do aluno para o ano subsequente ou histórico escolar original, carteira de identidade e CPF do responsável, comprovante de residência atualizado, carteira de vacinação atualizada, comprovante do tipo sanguíneo e fator RH, cartão do SUS e parecer clínico específico para alunos da educação especial. Em Petrópolis, a vereadora Gilda Beatriz propôs que eventos públicos e privados de caráter artístico e musical ofereçam gratuitamente água potável filtrada para o público na cidade. Em breve, eventos públicos e privados, como shows e festivais e quaisquer eventos de grandes proporções, realizados em Petrópolis, deverão oferecer bebedouros de água potável filtrada para o público em geral, sendo vedada a cobrança por seu uso. O projeto de lei, de autoria da vereadora Gilda Beatriz, foi aprovado na última semana na Câmara Municipal. A gente precisa dar segurança para essas pessoas que estão nesses eventos que possam ter o bebedouro para encher suas garrafinhas. Porque a gente sabe que aconteceu no Rio, foi muito triste, e a gente não pode deixar acontecer em lugar nenhum. Então, a gente tem que usar até um exemplo que nos restaurantes já é obrigado a água potável, né? Dá para o cliente. Então, por que não? Esse cliente que comprou um ingresso para participar de um show, ele tem que pagar água? Não, ele não tem que pagar. A proposta foi elaborada devido a uma recente situação que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro. Uma jovem faleceu em um show devido ao excesso de calor e à falta de disponibilização de água no local. No estádio, era proibida a entrada de garrafas d'água e as que estavam sendo comercializadas estavam com preços abusivos. Então agora foi para o prefeito, para a sanção do prefeito, vamos esperar e com certeza logo logo a gente vai ter os bebedouros instalados em todos os eventos privados e públicos do município de Petrópolis.
E no último dia 18 de novembro, o Ministério da Justiça e Segurança Pública publicou uma portaria a respeito da disponibilização de água potável em grandes eventos. De acordo com uma das determinações, os organizadores dos eventos deverão disponibilizar bebedouros ou distribuir sem custo embalagens de água adequada para o consumo em locais estratégicos para facilitar o acesso de todos durante as festas. E a vereadora traz no projeto uma penalidade para aqueles que não seguirem a lei. E se essa lei não for cumprida, dentro da minha lei, ela gera uma multa em torno de R$17 mil. Então, realmente, as pessoas, empresas que fizerem esses eventos, elas têm que cumprir, senão elas vão pagar a multa. Então, você denuncia a partir que a lei começar a vigorar aqui no município de Petrópolis. A vereadora traz também um novo projeto para diminuir ainda mais os impactos que o calor causa no dia a dia dos petropolitanos. Dessa vez, olhando para as unidades de saúde. Eu também estou com um projeto de lei tramitando aqui na Câmara Municipal que vai obrigar a todas as unidades de saúde a terem ar-condicionado, né? Tem que ter a climatização. Por quê? Porque, por lei, unidade de saúde não pode ter ventilador. Então, vocês imaginem agora, num calor terrível, e as pessoas já doentes estarem dentro de uma unidade de saúde sem climatização. Então, essa lei minha obriga para que o município cumpra a climatização em todas as unidades de saúde. Mais uma vez, a passagem de carretas vai interditar a descida da Serra de Petrópolis na madrugada desta quarta-feira. A operação está programada para acontecer a partir da meia-noite. Carretas de grande porte vão subir a Serra de Petrópolis pela pista de descida, em uma operação que está programada para acontecer na madrugada desta quarta-feira, entre meia-noite e 4 horas da manhã. A reversão da pista de descida exige a interdição total do trecho entre os quilômetros 80 e 102, no sentido Rio de Janeiro. A operação será necessária porque as carretas têm dimensões que não são capazes de passar pela pista de subida da serra. Equipes da Concer e da Polícia Rodoviária Federal vão acompanhar toda a operação, que ainda pode ser adiada caso não hajam condições operacionais ou climáticas para realizá-la. A Concer aconselha que os motoristas reprogramem as suas viagens para evitar retenções no trecho durante a operação especial. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. Obrigada, Rafa, pelas informações. O período de inscrição para vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil termina na próxima quinta-feira. O prazo chegou a ser prorrogado pelo Ministério da Educação. As inscrições para vagas remanescentes do FIES são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente por meio do Portal de Acesso Único ao Ensino Superior. Os resultados da pré-seleção em chamada única e da lista de espera serão divulgados no dia 4 de dezembro. De acordo com o MEC, podem se inscrever todos os estudantes com matrícula ativa na condição de cursando regularmente o mesmo curso, turno e localidade da instituição de ensino participante do FIES ofertados nesta edição. Além disso, os estudantes precisam atender às demais exigências do programa, como ter renda familiar mensal bruta per capita de até 3 salários mínimos. Cerca de 60 mil vagas são ofertadas com a retomada do FIES Vagas Remanescentes, que estava interrompido desde 2021. Vamos agora à previsão do tempo para esta quarta-feira. A previsão para esta quarta-feira em Nova Friburgo será de ligeira elevação na temperatura, chuva a qualquer hora do dia, com possibilidades de trovoadas durante a tarde. Os ventos no município serão fracos e os termômetros devem marcar mínima de 18 e máxima de 26 graus. Em Teresópolis, a temperatura também sobe, mas ainda assim existe possibilidade de chuva, que deve ocorrer com mais intensidade no período da tarde e noite. A intensidade dos ventos será fraca e os termômetros devem marcar mínima de 18 e máxima de 27 graus. Em Petrópolis, esta quarta-feira será de muitas nuvens no céu, pancadas de chuva isolada a qualquer hora do dia, com possibilidade de raios e trovoadas. Mesmo com a chuva, a temperatura deve passar por uma ligeira elevação, variando entre mínima de 19 e máxima de 30 graus. Em Paraíba do Sul, o dia será de chuva com possibilidade de trovoadas isoladas. A temperatura deve se manter alta e os ventos no município serão fracos. Os termômetros irão marcar mínima de 22 e máxima de 31 graus.
Em Partido Alferes, a previsão é de chuva isolada com possibilidade de raios e trovoadas durante todo o dia. Os ventos nesta quarta-feira serão moderados pela manhã e a temperatura, que se mantém estável, vai variar entre mínima de 20 e máxima de 31 graus. E em Três Rios também chove. A temperatura mínima se mantém estável e a máxima passa por elevação. Os ventos serão fracos na cidade e os termômetros vão variar entre mínima de 23 e máxima de 31 graus. O Instituto Nacional de Meteorologia ainda emitiu um alerta de tempestade para algumas regiões, como São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Dessa vez, o grau de severidade do aviso subiu para perigo, que é a cor laranja. Então, é importante que a população fique em alerta e, se possível, evite áreas de risco. É sempre bom lembrar que, em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil, pelo número 199. Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site tvc16.com ou o Facebook TV Correio da Manhã, o Instagram Correio Petropolitano e nosso YouTube TV Correio da Manhã. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp de DDD 24 99839 8384. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você. TVC, a TV do Correio da Manhã.